Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Bom dia. Que Deus possa estar assim abençoando a vida de cada um de vocês e que a graça de Deus, aleluia, possa estar permeando na minha vida e a tua vida. Hoje eu estou banguelinho, esqueci, né? Fui lá dentro pegar, mas acabei esquecendo, vai ficar banguelinho assim mesmo. Hoje trazendo o devocional de hoje, como combinado, né? Com o tema chamado para viver separado para Deus. Tá? Com o tema preparados ou separado, né? Com o tema chamado para viver separado para Deus. Tá? Um tema que talvez você não tenha pensado, né, muito. Paz e graça, bom dia, tudo bom com você? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez você não tenha pensado muito, né? Ou seja, algumas coisas que a gente, João Covacante Silva, bom dia, que Deus te abençoe, paz e graça, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo, né, a esse devocional que tem por tema chamado para viver separado para Deus, tá? E o texto base, né, o texto base é o texto de Salmo, capítulo, não é Salmo, a gente fala capítulo, mas não é capítulo, é de Salmo número 4, e o verso 3 e o verso 4. Então é o Salmo de número 4, verso 3 e verso 4, qual diz: saibam, pois, que Deus separou para si aquele que é querido. Eu vou pedir uma atenção para você prestar atenção no texto. Então o texto diz: saibam, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Aquele que lhe é querido. O Senhor virá quando eu invocar. Temam e não pequem. Outra versão vai dizer: se perturbem, mas não pequem. Quando estiver em suas camas, examine a própria consciência e aquietem-se. Então ele está dizendo que quando estiver nas suas camas, examine a sua própria consciência e se aquiete-se. Preparação do coração. Preparação do coração. Silencie o ambiente que você está. Muitas das vezes é preciso em você silenciar o ambiente ou entrar no ambiente onde há silêncio e desligamos de toda distração. Ou seja, desligar de tudo aquilo que nos distrai. E por um momento fechamos os olhos por alguns instantes e apenas digamos a Deus: Senhor, fala comigo, estou aqui. Há momento que nós devemos entrar num ambiente silencioso, silenciar o ambiente, desligar tudo aquilo que nos causa distrações e fechar os olhos por alguns instantes e apenas dizer: Senhor, fala comigo, estou aqui. Permita que a sua alma desacelere. Há momentos na vida que nós devemos nos permitir que a nossa alma desacelere, quer dizer, ela vai num passo e a gente vai permitir que a nossa alma diminua um pouco o passo. Por que isso? Porque Deus não fala na pressa. Ele se revela na quietude.
Por isso que o Senhor muitas das vezes vai dizer: aquietai e saber que eu sou Deus. Não temas. Então, muitas das vezes, você vai ver o Senhor usando essa analogia. O Salmo de número 46, o verso 10, Salmo de número 46, verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu gostaria de chamar a atenção de você para que você possa ler o texto lentamente ou devagar, para que você possa estar lendo o texto devagar, tá? 2 ou 3 vezes, 2 ou 3 vezes. Perceba 2 verdades profundas. É para que você possa perceber 2 verdades profundas. Uma, você vai ser separado por Deus. Você vai ser separado por Deus. Segunda, você é chamado à santidade e à reflexão interior. Primeiro, você vai ser separado por Deus. Segundo, você é chamado à santidade e à reflexão interior. O salmista, ele não está falando com religiosos perfeitos. Muitas das vezes a pessoa fica procurando no outro perfeccionar. Não. Ele não está falando com pessoas perfeitas. Você não vai encontrar aqui na terra pessoas perfeitas. Todos nós somos imperfeitos. Tá? Mas com pessoas comuns. O salmista, ele está falando com pessoas comuns. Pessoas como eu, como você. Pessoas que vivem batalha interna e externa. Mas na maioria do nosso tempo, a nossa batalha ela é interna. Ou seja, ela é não dentro de nós. É mais dentro de nós do que fora. Muitas das vezes não aceitamos isso, muitas das vezes não aceitamos aquilo, muitas das vezes não aceitamos isso, não aceitamos aquilo. Mas muitas das vezes, talvez você não compreenda. Talvez eu não compreenda porque estas batalhas é nosso íntimo, que a maior batalha a ser travada é dentro de nós. Agora reflita aí. Reflita, venha, pense um pouco. Pense um pouco. Tem vivido como alguém separado para Deus? Pense você aí. Você tem vivido como alguém separado para Deus? Eu tenho vivido como alguém separado para Deus? Ou tenho me misturado com aquilo que enfraquece minha fé? Ou você tem se misturado, ou você anda se misturando com aquilo que tem enfraquecido a tua fé? Há mulheres, há homens, há jovens, há adolescentes de Deus que tem misturado e continua se misturando com aquilo que tem enfraquecido a fé dele. Pensa agora, há uma voz ecoando neste tempo. Há uma voz semelhante àquela proclamada por Billy Graham ao longo de sua vida. O mundo está em crise, mas Deus chama um povo para viver diferente. Então, Billy Graham, na sua administração, no teu ensino, ele dizia que o mundo está em crise. E está mesmo. O mundo está em crise. Está mesmo. Se no tempo dele estava, em nosso tempo piorou.
Mas Deus chama um povo para viver diferente. Você faz parte desse povo. O versículo diz: o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Preste que o Senhor não separa todo mundo, não. Aqui diz que o Senhor separou aquele que lhe é querido. Isso é muito poderoso. Você não foi escolhido ou escolhida por acaso. Você não está vivendo este tempo que você está vivendo por acidente. Não. Vivemos dias intensos, dias em que o coração humano está inquieto, dias em que o coração humano está ansioso. Vivemos em dia que o coração humano está dividido. É uma luta, irmão. É uma luta, meu amigo. Quando nós vivemos que o nosso coração ele está ansioso, quando o nosso coração ele está dividido entre Deus e o mundo, entre Deus e as distrações, entre Deus e as lutas, você entende? Você compreende isso? Dias que ecoa o que Jesus disse. Mateus 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Pela maldade, pela injustiça, pela opressão, pela perseguição, pela defamação, pelas calúnias, pelas mentiras. Então, por causa disso, o amor de muito tem se esfriado e vai continuar esfriando. Porque estamos vivendo em uma profecia. Por isso que o próprio Jesus, ele disse, no mesmo capítulo, é Mateus 24, um versículo mais à frente. Por isso que o próprio Jesus Cristo, ele diz, aleluia. Né? Ele diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas veja no versículo 13. No versículo 13. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele diz que o amor, por causa da iniquidade, o amor de muito vai se esfriar, mas aquele que permanecer firme até o final, esse será salvo. Mesmo neste período, há um remanescente, amados, conforme Romanos capítulo 11, versículo 5, que acredita em Deus, que acredita no reino de Deus, que acredita no chamado de Deus, na promessa de Deus, e persevera. E no meio dessas coisas, ele está firme e perseverando. Eles perseveram até o fim da vida deles, até o fim desses tempos difíceis, até o fim desses tempos de sofrimento. E a Bíblia diz, salvo. A esperança conquista a coroa. Talvez eles possam ser libertos de suas tribulações e sobreviva confortavelmente neste mundo. Mas é a salvação eterna que está em mente aqui. E a salvação eterna que está em mente nesse versículo de Mateus 24, 13. Então ele disse, aquele que persevera até o fim, no meio das distrações,
Mas em meio a esse cenário, em meio a esse caos, Deus levanta uma geração de homens, uma geração de mulheres, uma geração de jovens, uma geração de adolescentes vigilantes. Uma geração que teme diante da presença de Deus. Uma geração que examina o próprio coração antes de apontar o outro. Então Deus, Ele está levantando uma geração que teme a presença de Deus. Wesley, tudo bom? Que Deus te abençoe. Como é que está aí? Chovendo muito em Santa Catarina? Porque aqui está chovendo. Tá? Então, uma geração vigilante. Uma geração que ela teme diante da presença de Deus. Uma geração que ela examina a si próprio antes de apontar o outro. Mas também nós vivemos em tempos que há uma geração que não teme a Deus, há uma geração que não se examina a si mesmo, mas examina os outros. Essa geração, ela vive de examinar os outros. Ela vive de apontar defeito aos outros. Ela vive procurando defeito aos outros. Não é a geração que Deus chamou e que Deus separou para Ele, ao qual Ele chamou porque é querido dEle, ao qual, ao invocar, Ele responde. Mas Deus está levantando uma geração que teme a presença de Deus, uma geração que ela examina o teu próprio coração, examina as tuas próprias ações antes de apontar o outro. O texto disse: tema e não peques. Tenha temor, mas não peque, disse o texto. Isso não fala do medo que destrói, do medo destrutivo. Fala de ter reverência diante de Deus. Andar com reverência, com sabedoria, com inteligência diante da presença do Eterno. Eu quero te dizer que eu e você não estamos na presença de Deus só como estamos numa congregação adorando a Deus. Eu quero te dizer que agora eu estou na presença de Deus, você aí está na presença de Deus, na tua casa você está na presença de Deus, na rua você está andando na presença de Deus, que você está andando e crendo que Deus habita em você. Você está trabalhando e crendo que você é o templo de Deus, você é o templo santo de Cristo, você é o templo santo do Espírito Santo. Se você é o templo do Espírito Santo, onde você for, o Espírito tem que ir com você. Já se perguntou isso? Se eu entrar em tal lugar, eu entro contigo, carregando a tua presença, ou a tua presença fica e eu entro sozinho? Se eu ir para tal lugar, eu vou e entro com a tua presença, eu vou sem a tua presença e entro sem a tua presença. A arca, a arca, quando ela estava dentro do tabernáculo, o tabernáculo estava no centro, no meio do acampamento. Isso significava que Deus estava presente, que Deus estava no meio daquele povo. Quando os soldados israelitas marchavam e os levitas com o sacerdote levavam a arca na frente, mostrava que Deus estava indo pessoalmente lutar com eles naquela guerra. Porque a Bíblia vai dizer que a arca, ela representava a presença de Deus no meio daquele povo. Hoje não tem uma arca, mas o teu corpo é o tabernáculo.
O teu corpo é o templo vivo, morada do Altíssimo, morada do Reis dos Reis, Senhor dos Senhores, que é de Jesus Cristo, e morada do Espírito Santo de Deus. Por isso que o texto fala de reverência, de um coração que não brinca com o erro, com o pecado, um coração que não se alegra em praticar injustiça, um coração que não se alegra em praticar opressão, um coração que não se alegra em apontar erro ao outro sem antes se examinar a si mesmo. A segunda parte do versículo, ela nos revela algo muito profundo. A segunda parte do versículo, ela revela algo muito profundo. Diz: quando estiverem em suas camas, examine a própria consciência e aquiete-se. Quando estiverem em suas camas, examine a própria consciência e aquiete-se. Há batalhas que não são vencidas no barulho. Há batalhas que não são vencidas no barulho. Você pode dar um glória? Mas no silêncio do quarto, diante de Deus. Lembra que Jesus disse uma vez, quando for orar o Pai, entre em seu quarto e feche a porta depois de si e ore ao teu Pai que está ao secreto, e Ele te ouvirá e Ele te responderá. Então, tem batalha que nós não ganhamos no barulho, mas no silêncio é nosso quarto. Isso quer dizer, tem batalha que não é você esperneando, não é eu esperneando, não é você gritando, não é eu gritando, mas é no silêncio. Tem batalha que é preciso você entrar em seu quarto, fechar a porta e você orar a Deus. Você clamar a Deus, pedindo orientação de Deus através da tua palavra e pedindo com que o Espírito Santo de Deus te guie, que te traga uma luz, para que você possa vencer e ser tirado e sair de tal situação. Muitas das vezes, queremos ganhar lutas no grito, no barulho. É no silêncio do nosso quarto, diante de Deus, é ali que a máscara cai. É ali que a nossa máscara cai. É ali que Deus trata o que ninguém vê. É ali que Deus nos trata o que ninguém vê. Muitas das vezes choramos, muitas das vezes como criança deitamos no chão e choramos, suplicando a Deus, derramando as nossas lágrimas e abrindo o coração a Deus. É ali que Deus trata o que ninguém vê. O que ninguém vê. Traga isso para a tua rotina. Quando eu digo traga isso para a sua rotina, eu estou dizendo no seu dia a dia. Antes de você reagir em qualquer situação, no calor da emoção, reflita. Venha refletir. Para que depois
você possa reagir tomando uma decisão coerente, uma decisão baseada na palavra de Deus. Segundo ponto, antes de decidir, ore. Uma vez, alguém veio me pedir um conselho, mas depois que já tinha decidido, já tinha feito, depois veio conversar comigo. Eu só olhei para a pessoa e disse, não posso fazer nada, não tem mais o que fazer. Agora você ora a Deus e viva as suas consequências. Não tem mais o que eu fazer. Porque se quisesse alguma orientação minha da parte de Deus, tinha me procurado antes de decidir, antes de tomar decisão, antes de fazer, tinha falado comigo, tinha me ouvido, eu tinha ouvido, tinha mostrado alguns princípios bíblicos, e aí essa pessoa poderia tomar a sua decisão. Antes, o que eu estou dizendo, antes de você decidir qualquer coisa, tomar qualquer decisão, ora a Deus, pedindo a Deus discernimento, pedindo a Deus clareza, pedindo a Deus uma direção dentro da palavra de Deus, pedindo a Deus uma luz. Ore antes. Antes de você dormir, examine o teu coração. Antes de você dormir, antes de você deitar, examine o teu coração. E busque se eu e você não praticamos uma injustiça com alguém, ou se eu e você não pensamos mal de outra pessoa, ou se eu e você não guardamos o mal de outra pessoa, ou se não falamos alguma coisa que trouxe uma maldição para outra pessoa. Então, antes de dormir, examine o nosso coração. E se acontecer de tiver algo que nós fizemos e estamos presos nela, coloque diante de Deus e clama a Deus. Faça a pergunta simples a si mesmo. Primeiro, hoje eu honrei a Deus nas minhas atitudes? Hoje eu honrei a Deus nas minhas atitudes? Segunda pergunta, minhas palavras edificaram alguém? As minhas palavras edificaram alguém? Ou as minhas palavras feriu alguém? Por quê, pastor? Eu tenho que perguntar tudo isso. Por que tenho perguntado tudo isso? É uma boa pergunta. Porque eu tenho que perguntar, porque eu tenho que perguntar tudo isso. Porque, amados, nós somos templo de Deus. Os nossos irmãos também são parte do templo de Deus. É templo de Deus. E muitas das vezes praticamos injustiça com eles. Muitas das vezes fazemos danos aos nossos irmãos de fé. E aí nós esquecemos que quando nós faz dano, quando nós faz injustiça, mesmo aos nossos irmãos de fé, nós caímos em condenação. Que a palavra de Deus diz, não saber que os injustos não herdarão o reino de Deus.
Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então a pergunta, bem clara. Tá? Por que eu preciso perguntar se as minhas palavras edificaram alguém ou que as minhas palavras feriu alguém? Por que devemos perguntar? Eu vou ler um texto aqui que vai te responder por que você tem que perguntar se as minhas palavras, se as tuas palavras, ela edificou, ela encorajou alguém, ou elas feriram alguém, ou elas matou alguém, ou elas machucaram alguém. Por quê? Aqui é a primeira carta, ou primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo 16 e o versículo 17. Primeira epístola aos Coríntios, ou primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, versículo 17 diz, versículo 16 diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis vós que sois templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Agora presta atenção no versículo 17. Presta atenção no versículo 17. Se você prestar atenção, você nunca mais vai criar contenda com o teu irmão, com a tua irmã. Você nunca mais vai querer apontar o teu irmão, apontar a tua irmã. Você nunca mais vai se levantar contra o teu irmão, contra a tua irmã. Você nunca mais vai usar palavras que machuca, que fere o teu irmão ou a tua irmã. Vou ler o versículo 17. Eu já li o 16, porque disse: não sabeis vós que sois templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. Veja o 17. Se alguém destruir o templo de Deus, se alguém destruir o templo de Deus, como é que destrói o templo de Deus? Derrubar o templo de Deus. Quem são o templo de Deus? Você e eu. Então está dizendo, se alguém destruir esse templo, se alguém machucar esse templo, se alguém ferir esse templo, agora veja a parte B do versículo. Deus destruirá. Deus destruirá. Ô irmão, eu não preciso estar orando por revelação, dizendo Deus me deu, está aqui, ó. Está aqui a revelação da paz de Deus. Se alguém toca em você, está tocando em Deus. Se alguém guerreia contra você, está guerreando contra Deus. Se alguém te levanta contra você, está se levantando contra Deus. Se alguém está desprezando você, está desprezando Deus. Se alguém está agindo com injustiça com você, está agindo com injustiça com Deus. E não vai ficar impune, porque ele diz: o que destruiu o meu templo, eu destruirei. Ô irmão, eu não preciso de estar buscando profeta ali para saber, não. Eu não preciso estar buscando, jejuando para Deus me revelar, está na palavra. A palavra de Deus, lá em Deuteronômio, no capítulo 29, e o versículo 29, eu vou ver se encontro, eu vou ler para você. Vou sair um pouquinho aqui, tá vindo um negócio aqui, que era já para mim fechar, já o devocional. Mas, se está vindo, então vamos lá. Então, se está vindo, vamos lá. Deuteronômio capítulo 29, o versículo 29. Veja o que é que está escrito aí. Deuteronômio 29, o versículo 29. As coisas encobertas. Coisas encobertas são coisas secretas. São coisas ocultas. A quem? Aos meus olhos e aos teus olhos. São coisas ocultas à humanidade. Então diz, as coisas encobertas, as coisas ocultas são para Deus. São para Deus, foi feita para Deus, não para mim, não para você. Ei,
Deixe de ficar procurando as coisas ocultas. Ei, Deus está falando para alguém, deixa de jejumar, consagrar, para buscar coisa oculta, principalmente da vida dos outros. Isso não é de Deus, isso é do demônio. Porque diz que as coisas ocultas, as coisas que está guardada, ele diz que foi feito para ele. Lê o texto, irmão. Porém as reveladas, a revelada é aquilo que foi manifestado, aquilo que é visto. Aquilo que não está em secreto. Ele diz, são para nós, para mim, para você, para os meus filhos, para os teus filhos. Diz, para mim, para você, para o meu filho e para os nossos filhos. Joselito, Monique, que Deus te abençoe, paz e graça, seja bem-vindo. Então ele diz que as coisas ocultas foi feita, criada para Deus, Deus fez para ele. E alguns profetas, alguns homens ou mulheres de Deus ou jovens, fica consagrando, subindo a monte para Deus revelar a ele coisa oculta, revelar a ele a vida do povo, para desmascarar o povo. Eu li um texto anterior, tenha cuidado. Eu li um texto anterior, disse, não sabeis que vós sois templo de Deus? Não vós saber que são morada do Espírito de Deus? E li o outro texto que diz, ai daquele que destruir o meu templo, porque eu destruirei. E aí vou ler aqui, terminar o texto. Ele diz que as coisas reveladas é para mim, para você, para os meus filhos, para os teus filhos, para sempre. Ele disse para sempre. Para cumprirmos, para guardarmos todas a palavra da lei. Pastor, é só da lei aqui, da Torá, não. É de toda a lei. É de toda a palavra de Deus. A lei do amor, a lei da compaixão, a lei da misericórdia, a lei, aquela lei que diz assim, aquele princípio da lei que diz amar uns aos outros, amar o teu próximo como a ti mesmo, está dentro. Então não busquei, então aqueles que se levantam contra mim, contra você, tem que ter um cuidado. Tá? Porque se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós, porque o templo de Deus que sois vós é santo. É santo. Por que é santo? Porque Deus te santificou. Deus me santificou através do sacrifício de Cristo na cruz. Está vindo, vai. Não era para chegar em Taí, mas está vindo, vai. Então se pergunta, minhas palavras hoje, elas edificaram alguém? Helenilda, que Deus te abençoe, paz e graça, seja bem-vindo. Pergunta aí para você, as minhas palavras que saíram da minha boca hoje, elas edificaram alguém ou elas feriram alguém? Lembra do texto que eu li. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e o versículo 17. Lembra desse texto. Muitas pessoas que dizem ser serva de Deus, está passando por uma dificuldade, estão colhendo na pele, na carne, por estar tocando nos santos,
por estar tocando nos filhos de Deus. Que o próprio Jesus disse, aquele que tocar, nenhum de vocês toca em Deus, porque vocês são a menina dos olhos de Deus. Por isso que quando você conhece a tua identidade, quando eu conheço a minha identidade, eu não me importo quem está se levantando contra mim, quem vai tocar em mim, porque se tocar em mim, se levantar contra mim, não ficará impune. Não que eu vou matar, não que eu vou perseguir, mas Deus vai resolver a situação, Deus vai trazer o juízo, se ele não se retratar, se ele não reconhecer, não vier pedir perdão a mim, e não pedir perdão a Deus, e não mudar de situação, Deus vai cobrar dele e dela. E eu quero ver você tirar com gancho agora. O negócio agora esquentou. A tampa da chaleira agora esquentou. É desse jeito. Essa é a verdade do Evangelho. Precisamos aprender a viver o Evangelho puro e genuíno. E entender que o Evangelho, ele é prática, de regra, de fé, de vivência. Tá certo? Então eu faço essas perguntas. Meu coração esteve sensível ou endurecido? O teu coração, faz essa pergunta para você. O teu coração, ele esteve sensível durante o dia, durante o mês, durante a semana, ou endurecido? Analise. Faça uma reflexão. Examinemos a nós mesmos, para depois examinar outros. Examinemos a nós mesmos. Colocamos à prova os nossos caminhos. Eu vou ler esse texto. Lamentações, né? Capítulo, mas como não é para ser capítulo mesmo, né? Para ser Lamentações, número 3, e o verso 40. Negócio não é brinquedo. 3:40 diz o seguinte: aleluia. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentamos e voltemos para Deus. Ele está dizendo, esquadrinhe, examine os nossos caminhos, as nossas ações, e experimentemos, e acabar, voltamos para Deus. Porque aí eu vou refletir, amado, você vai refletir, vai ver os erros e as injustiças que estamos cometendo, e aí vamos se arrumar com Deus, voltando para Deus, reconciliando. A vida espiritual madura, ela não é perfeita. Ter uma vida espiritual madura, isso não significa ser perfeito, não, porque nós ainda somos imperfeitos, tá? Mas ser consciente e sensível à voz de Deus é ser consciente e sensível à voz de Deus. O desafio do dia. O desafio do dia. Estamos chegando ao final. Aleluia. E a chuva está caindo. Para a glória e honra de Deus. Está caindo a chuva lá fora. Aleluia. Hoje você terá um desafio espiritual simples, mais poderoso. Separe 10 minutos antes de você dormir para ficar em silêncio com Deus. Então hoje, esse desafio é poderoso, é para você, tá? Separe 10 minutos antes de você dormir para ficar em silêncio com Deus. Você não vai falar nada, você vai separar 10 minutos, vai fechar os olhos, respirar e ficar 10 minutos em silêncio. Só meditando, em silêncio com Deus, só meditando, com o coração sensível e tentando ouvir a voz de Deus. Sem celular,
e sem nenhuma distração, apenas você e Deus. Apenas você e Deus. Faça isso. Depois disso, você vai agradecer a Deus por 3 coisas do seu dia. Depois disso, você vai agradecer a Deus por 3 coisas do seu dia. Depois, você vai confessar com sinceridade qualquer falha que você cometeu. Terceiro, você vai pedir direção a Deus para o próximo dia, que é o dia da manhã. Então você vai estar pedindo direção a Deus para o próximo dia, que é o dia da manhã. Esse é o desafio de hoje. Então, depois você vai aquietar-se o teu coração no Senhor. Sem pressa, sem palavra, apenas presença. Eu quero estar orando com você e orando para você e com você. Oremos. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos perdão pelo nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Pedimos, Deus, que através de Jesus Cristo, Tu que és Senhor e sempre será assim. Tu que conheces o mais profundo do nosso coração, o mais profundo do coração do Teu filho e da Tua filha. Ensina-nos a viver como alguém que foi separado para Ti. Dá-nos a sensibilidade para perceber quando estamos se afastando do Senhor. Para nos dar coragem, para abandonar o erro, a injustiça, a opressão, o engano. A nos dar sensibilidade para ter humildade, para examinar nós mesmos, para examinar nossa própria consciência. E assim, meu Deus, reconhecer as nossas falhas e reconciliar contigo e reconciliar com aqueles que ofendemos, com aqueles que maldizemos. Nos ajude, Senhor. Ajuda os teus filhos, as tuas filhas, nos ajude. Que nós não vivamos nesse mundo distraído com as distrações, mas que todos os teus filhos, todas as tuas filhas, possam viver vigilante, com o coração alinhado ao teu coração, com o coração alinhado nos teus propósitos, com o coração alinhado às tuas promessas. Senhor Deus, fala conosco, fala com os teus filhos, com as tuas filhas no silêncio. Senhor, nos transforma de dentro para fora. Senhor, nos ajuda, nos socorre no meio da dificuldade, no meio da tempestade, no meio dos furacões. Nos ajuda, nos socorre. Manifesta no nosso meio, manifesta sobre o lar, sobre a família do teu filho, da tua filha, e joga por terra todo gigante que tem levantado. Neutraliza toda ação do mal e todo espírito de enfermidade bate em retirada. Visita, Pai, aquela que está no presídio feminino ou masculino, aquele que está, meu Deus, meu Pai, amarrado num leito hospitalar, aquele que está incômodo, Senhor, induzido, aquele que está passando por uma cirurgia de pequeno ou de grande porte, seja com ele, seja com os médicos, e faz um milagre acontecer na vida dele e na vida dela, porque o milagre que ele espera, o milagre que ele busca, o Senhor pode. Então, andarilha, que ele seja livre, que ela seja liberta. Senhor, toma o jovem, a jovem,
que escolheu a vida do crime, da violência, liberta, salva, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão no manicômio, no sanatório, com o espírito de loucura, que ele seja livre, que ela seja livre, seja liberta. Que aqueles que se afastou da tua presença, aqueles, meu Deus, que negou a fé, nafagou na fé, meu Deus, que possa se arrepender e possa se voltar para o Senhor, para a tua presença e ser restaurado e restaurado. Aquele, meu Deus, que a centelha da tua chama está se apagando, que ele seja restaurado, que ela seja restaurada, essa chama reacenda outra vez, para a tua glória, para a tua exaltação. Toma aqueles que estão em país em guerra, protege e guarda, aqueles que estão em campo de concentração, que as nações se arrependam dos seus pecados, das suas falhas, das suas idolatrias e se voltem para o Senhor. Toma aqueles que estão sendo perseguidos por causa da tua fé em Cristo, por causa do Evangelho. Toma nas tuas mãos, guarda e protege, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, e nesta caminhada, e nesta jornada, e que toda aliança das trevas seja anulada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja livre, seja curada, seja liberto, seja liberta, seja restaurada agora, em nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, amado? Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Caminhe hoje com a consciência limpa, porque você pertence a Deus. Quem pertence a Deus não vive de qualquer maneira. Quem pertence a Deus foi chamado, foi escolhido e é querido por Deus para andar em retidão. Que Deus vos abençoe, que o Espírito Santo do Senhor te envolva e te abraça e te fortaleça. E eu vos deixo a paz. Eu já ia dizer até amanhã, mas amanhã nós não temos devocional, porque amanhã é quarta-feira. Mas quinta-feira, se Deus permitir, e assim Ele prover, nós teremos nosso encontro. Que Deus vos abençoe e paz em graça. Amém, meu amado? Paz e graça. Já vai dar 2 horas, não creio, ainda vou mexer ali. Já bebi tanta água, até me dá fome. Não. Já bebi tanta água aqui que o negócio ficou estreito. Eu tenho que carregar você, mas não hoje, tá? Vou deixar você aqui. Olha, e ele vira. Eu não... Vai, oxê. Ele não cai certo não, eu ponho de um jeito, ele vira do outro. Que negócio. Ó, repara. Vai ficar brincando assim. É a mesa que puxa. Viu? Esse é o imã, a mesa que atrai ele. É, a mesa que atrai. Epa, fica certo aí. Certinho, meu filho, certinho, sem bagunça. Deixa eu tirar o negócio aqui, sem bagunça. Sem bagunça.